Hey Dev, como é que você tá? Tudo bem com você? Espero que sim. E se não, espero que fique, né? Primeiramente aí, como sempre, né? Se você já é de casa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Que bom te ver aqui de novo, né? Sinal que você tá gostando dos conteúdos e por isso você tem voltado. Então, que bom, que maravilha te ver aqui mais uma vez. E se você tá chegando agora no canal, se você não conhecia nenhum vídeo, é o primeiro vídeo que você assiste, seja muito bem-vindo, tá? Eu tenho certeza que se você busca aprender sobre programação, você tá no lugar certo. A gente já tem alguns conteúdos disponíveis aí já no canal, então acessa o canal e dá uma olhadinha nos conteúdos que tem lá. Tem muito conteúdo bacana já pra vocês e tem muito conteúdo legal pra vir pela frente ainda, né? Então, assim, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aí agora, já ativa o sininho, deixe seu comentário, deixe seu like aí, tá? Ativa o sininho, que é muito importante para você receber os próximos conteúdos que estão vindo aí, né? E isso ajuda a gente demais também, tá, pessoal? Eu tenho um trabalho bem grande aqui para manter um conteúdo de qualidade para vocês. Eu tenho uma dedicação para fazer com que vocês realmente aprendam, para entregar um conteúdo bom para vocês. Então, se esse conteúdo tá te ajudando, tá te acrescentando em alguma coisa, né? Retribua o favor aí, né? Deixando seu like, não te custa nada. Pausa esse vídeo aí rapidinho, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, porque isso é uma recompensa bem grande pra gente, porque ajuda o nosso canal a ser compartilhado para mais gente, né? Ajuda esses vídeos aqui nossos ser entregues a mais pessoas. Beleza? Agora, sem mais demora, vamos para o nosso vídeo, né? Já estou aqui com a interfacezinha do Visual G, né? Que vocês, se não acostumaram ainda com essa interface, se acostumem, porque vocês vão ver ela demais aqui, tá? Na aula de hoje, a gente vai aprender algumas coisas. A primeira é sobre a declaração de variáveis, sobre os nomes das variáveis, né? A segunda são operadores, comandos de entrada e saída. E depois a gente vai aprender sobre operadores aritméticos. Então a aula de hoje é de extrema importância, porque operadores aritméticos, por exemplo, você vai usar em tudo que você fizer na programação. Em qualquer projeto aí, basicamente, você vai usar isso, tá? E questão das variáveis também, saber declarar o nome bom da variável e tudo mais. Então, assim, preste bastante atenção. Se puder, pega o seu caderninho, faça algumas anotações, se precisar reveja, diminua a velocidade, vai voltando. Usa a plataforma do YouTube, né, que permite você voltar, é vídeo, não é uma aula ao vivo, né? E aproveita para deixar suas dúvidas nos comentários. Se você tem alguma dúvida, cara, sane essas dúvidas. Eu tô aqui para isso. Eu estou aqui extremamente disposto para te ajudar a evoluir, tá? Então, assim, se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder, que eu vou tirar suas dúvidas aí. Beleza? Agora vamos lá então. A primeira coisa, a gente vai aprender sobre declaração de variável. Se você assistiu a minha aula anterior, né, e eu recomendo que se você não assistiu, você assista, porque essas aulas são sequenciais. Então tem coisas que eu vou citar aqui que eu falei na outra aula e eu não vou explicar de novo aqui. Né? Então é importante que se você não viu, pause esse vídeo aqui rapidinho, assista outro vídeo, para que se eu citar algum conceito da outra aula, você já esteja por dentro, para que você não fique perdido. Tá? Mas na outra aula eu ensinei para vocês como se declara a variável, né? Que seria aqui no caso o nome da minha variável, por exemplo, o nome, dois pontos e o tipo, né? Por exemplo, tiro o caractere, né? E está declarada a minha variável. Porém, né, o nome das variáveis, elas têm algumas regras que precisam ser seguidas. Você não pode colocar qualquer nome no nome da variável aqui. Eu não posso chamar minha variável de qualquer coisa. E existem algumas regras que elas precisam ser seguidas. A primeira delas é: nenhuma variável pode começar com números, tá? Ou seja, eu não posso chamar de um nome, né? Eu não posso colocar isso daqui porque isso daqui não vai aceitar. A variável vai dar erro, ela não funciona desse jeito, tá? Porém, depois que eu comecei com letra, ou seja, ela precisa começar com a letra, né? E depois eu posso colocar o número. Então, poderia ser nome 1 aqui, por exemplo, sem problema. Ela só não pode começar com números. Beleza? A segunda delas é o seguinte: a segunda regra é que a minha variável ela não pode ter acentos, tá? Ou seja, variável autônomo. Variável autônomo, né? Se eu colocasse acento, não aceitaria, né? Se eu quisesse colocar aqui sem o acento, funcionaria normal. Então a segunda regra, ela não pode ter nenhum acento aí. A terceira regra é o seguinte: a minha variável ela não pode ter nenhum, quer dizer, exceto um, né? Mas ela não pode ter nenhum dos outros aí. Como é que eu posso dizer? Cara, me fugiu o nome, vocês me perdoem. Mas não pode ter nenhum símbolo, não pode ter nenhum símbolo, tá? Por exemplo, asterisco, barra, essas coisas não pode ter no nome da minha variável, tá? A única coisa que eu posso ser, eu falei que é exceto uma, né? Que é a minha underline, tá? O underline eu posso ter dentro da variável dos meus nomes. Então, por exemplo, se eu quisesse chamar aqui nome, underline aluno, nome do aluno, né? Isso daí eu teria sem problema, desde que eu use essa underline. Porém, a outra regrinha é que ela não pode ter espaço, né? Ou seja, eu não posso, por exemplo, colocar aqui, se eu não usasse o underline, eu não posso colocar nome, espaço aluno. Essa variável não é aceita, tá? E a última regra para me declarar o nome da minha variável é, no caso,
que ela não pode ser palavras reservadas, tá? O que é uma palavra reservada? São palavras que o programa ele já tem pré-determinado, já tem pré-definido dentro dele, que servem já para fazer alguma ação. Então, por exemplo, algoritmo ele é uma palavra reservada, tá? Ou seja, se eu escrever, para que serve o algoritmo aqui no caso? Quando eu escrevo algoritmo, o meu programa vai entender que não é uma variável. Ele vai entender que eu estou querendo digitar o nome do meu programa, que tem que ser sempre no começo de todos os algoritmos. Não tá vendo que ele está na linha 1 aqui no caso? É a primeira linha do meu algoritmo, que eu vou colocar o algoritmo e o nome que eu quero chamar meu programa. Por exemplo, aprendendo operadores que eu coloquei ali, né? Então essas palavras reservadas, elas não podem ser usadas, porque elas já têm outra função dentro do meu programa. Então, por exemplo, como é que eu sei? Algumas palavras eu vejo, por exemplo, algoritmo, já sei que é uma palavra reservada, variável, né, que já está escrito, já é padrão, início, fim, algoritmo, essas coisas eu não posso usar. Bruno, mas não tem alguma palavra reservada que não está aparecendo aí? Sim. Né? E como é que eu vou saber quando ela for reservada? Você está vendo que todas as palavras reservadas, elas ficam azul e sublinhadas. Né? Então, coloquei, por exemplo, qualquer palavra que ficou azul e sublinhada, opa, essa palavra é reservada, eu não posso usar. Beleza? E agora outra dica, né? É que se você não me segue no Instagram, pausa aí agora, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O meu Instagram, me segue lá para receber algumas dicas, tá? Importantes. Por exemplo, algumas semanas atrás eu postei um vídeo, na verdade postei uma arte falando sobre a filosofia Clean Code, que ensina algumas técnicas, né, para você deixar o seu código mais entendível possível. E uma delas fala sobre o nome das minhas variáveis. Ou seja, como eu falei, você tem que seguir algumas regras. E uma coisa muito importante que eu já estou te dando uma dica, sempre coloca o nome das suas variáveis, nomes que façam sentido, tá? Ou seja, se eu vou armazenar o nome de algum usuário, por exemplo, esse usuário ele é um administrador. Nada mais, nada justo do que, nada mais, nada menos do que eu colocar nome ADM aqui, por exemplo, o nome da minha variável. Podia ser uma variável chamada assim, né? Nomes que façam sentido para qualquer pessoa que lê meu código entender. Ou até você mesmo. Imagina você colocar um nome aqui que você não faça sentido, vou botar kkkkkk, e você pegar esse código daqui a 6 meses, você não vai saber o que você fez mais nesse código. Aí você vai ler, não faz sentido. Né? Então deixe sempre nomes entendíveis. Beleza? Então vamos lá, já aprendemos a declarar uma variável. Agora a próxima coisa que a gente vai aprender no caso, meus comandos de entrada e saída. Né? Quais são os dois principais comandos que a gente vai aprender hoje? Quais são os comandos que a gente vai aprender? O escreva, o escreval e o read, né? Ou leia, né? Que como a gente está usando Visual G, a gente está programando em Portugal, né? A gente tem todos os comandos na nossa língua materna, já falei sobre isso na aula de pseudocódigo. Então, nossos comandos eles vão ser escritos em português. A minha linguagem é em português aqui no caso. E para que serve cada um? Primeira coisa, o escreva. Como é que ele funciona? Escreva. Escreva. O escreva, ele serve para mim escrever alguma coisa na minha tela. O nome já diz. E é simples. E como é que funciona a escrita desse programa? Primeiro, né, eu vou colocar escreva, abre parênteses, fecha parênteses, né? E aí tem um detalhe. Se eu quiser escrever algum caractere, se eu quiser escrever, por exemplo, na tela assim, olá usuário, bom dia, eu tenho que colocar aspas duplas aqui, ó, abre e fecha, e tudo que eu quiser escrever eu vou colocar aqui dentro, tá? Então, por exemplo, se eu quiser olá mundo, né, o famoso olá mundo, se eu clicar aqui em run, aqui, em executar, rodar o algoritmo, você vai ver que ele vai escrever na tela para mim, olá mundo, beleza? Né? Agora, se eu quisesse escrever uma variável, por exemplo, eu não posso escrever, tá? Dentro das minhas aspas. Por quê? Porque quando eu coloco dentro de aspas duplas, ele entende que eu estou realmente escrevendo um texto ali. Ele só vai escrever o que eu escrevi ali no caso, que eu mandei ele escrever, né? Agora, vamos supor que eu tenho uma variável aqui. Variável eu vou chamar de nome. O nome do tipo caractere, ele vai receber o seguinte, ó. Declarei, faz sentido, tá seguindo as regrinhas do nome da minha variável. Coloquei 2 pontos e o tipo. Isso daqui eu já expliquei na outra aula, tá? E aí, vamos lá. Vamos supor que eu coloque ela para escrever aqui, no caso, o nome que vai armazenar dentro dessa variável. Primeiro eu preciso ter um nome armazenado. Como é que eu faço isso? Mais uma coisinha. Se você está dormindo aí, acorda aí, presta atenção na tela. Como é que eu declaro, como é que eu atribuo algum valor a alguma variável? Usando a famosa setinha, né? Que é o sinal de menor e o tracinho, tá? Ou seja, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui, ó, a variável nome, ela vai receber, ou seja, a setinha de menor, traço, ela vai receber o quê? O nome José. Não é um caractere? Então eu vou colocar entre aspas aqui, tá? Que vai ser José, que ele vai receber. José com acento, é um caractere, eu posso colocar. Beleza, tá atribuído o nome José aqui. Show! Agora, se eu quisesse escrever esse nome José, se eu coloco assim, ó, escreva a variável nome para mim. Se eu colocasse dentro de aspas aqui, ó, nome, e clicasse em executar,
é o nome da minha variável, né? Mas está entre aspas aqui no caso. Então ele vai entender como se fosse um texto, ele só vai escrever nome, tá vendo? Então não faz sentido. Então se eu quero escrever uma variável, no caso eu vou tirar aqui as minhas aspas e vou colocar só o nome da variável, no caso o nome. Né? Agora se eu vir executar aqui run, ele vai escrever o José, que é o que eu atribuí para essa variável aqui. Beleza? Agora vamos supor que eu queira escrever um texto e, no caso, a minha variável. Aí eu vou fazer simples o seguinte. Eu vou vir aqui e vou colocar meu texto, né? Abre aspas, fecha aspas. Por exemplo, olá, vírgula. Depois que eu fechei as minhas aspas, eu vou abrir mais uma vírgula, né? Depois das aspas, e vou colocar o que eu quero escrever a mais. No caso, eu quero escrever a variável nome. Beleza? Então, se eu clicar aqui em executar de novo, olá, José. Né, ele escreveu perfeitamente. Ou seja, quando eu coloco uma vírgula depois das minhas aspas, quer dizer que eu quero escrever aquele texto que eu mandei ele escrever, que está dentro das aspas, e o que eu mandei depois, que no caso aqui é a variável nome. Beleza? O próximo comando que a gente vai ver é o comando escreval. É a mesma coisa que funciona esse daqui. Mais ou menos a mesma coisa, né? Qual é a diferença entre o escreva e o escreval, que é com L no final? Só isso que é a diferença, né? Ele vai pular uma linha após escrever aquilo que ele colocar. Né? Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha dois comandos escrevas aqui, ó. Vou colocar um escrevo aqui na linha de baixo, que vai escrever olá, vai escrever só tudo bem, né? Tudo bem? E fechei as minhas aspas, né? Se eu clicar, os dois são escrevas, né? Se eu clicar em executar aqui e rodar meu programa, ele vai escrever um na frente do outro, tá vendo? Ó? Olá, José, tudo bem? Até escreveu junto porque eu não dei espaço ali. Né? Olá, José, tudo bem? Ele vai escrever um na frente do outro. Agora, a partir do momento que eu coloquei aqui, ó, escreval, ele vai escrever isso que eu mandei nessa linha, no caso ele vai escrever Olá, José, que eu mandei ele escrever, vai pular uma linha, depois vai executar o outro programa. Quer ver? Vamos lá, ó, rodar o algoritmo. Olá, José, pulou uma linha, tudo bem? Essa é a diferença dos dois, beleza? Agora suponhamos que é o seguinte, aqui eu tenho um valor atribuído de José dentro dele, né? Ou seja, eu estou falando já que a variável nome vai receber José. Agora, se eu quisesse botar o usuário para escrever o meu nome, ele escreve o nome dele e aí eu vou mostrar o nome dele escrito na tela, para criar uma interação com o usuário. Aí eu conheço o comando leia, que é o comando assim, ó, leia, né? Simples assim, leia, abre parênteses e fecha parênteses, só isso, tá? O que eu vou colocar dentro dos meus parênteses? O que eu quero ler? Esse comando leia, entenda ele como se ele funcionasse o seguinte. Quando eu falo leia, não estou falando só leia. Eu estou falando leia e atribua. Né? Então, por exemplo, se eu clicasse aqui, ó, vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Tá? Vou escrever o seguinte. Eu vou criar um escreval aqui, vou colocar, entre aspas aqui, né, como sempre. Olá, qual o seu nome? Perguntei para o usuário. Fechei, ele vai escrever na tela qual o nome do usuário, né? Mas ele ainda não vai escrever José, porque eu não mandei escrever José. Então eu vou limpar isso daqui, ó. A variável nome, ela não vai receber José mais não, tá? Ela não vai receber nada agora. Ela não tem valor nenhum ainda. Aí quando eu coloco leia, se eu clicar em colocar leia aqui, né? Perdão que eu cliquei em Ctrl S sem querer. Se eu colocar leia aqui, colocar o nome da minha variável dentro, no caso variável nome, eu escrevi minúsculo, então eu tenho que colocar minúsculo. Leia, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que o usuário digitar. Primeira coisa, ele vai aparecer essa mensagem, né? Eu vou ler o que o usuário digitar e vou atribuir a minha variável nome. Eu estou falando ler na variável nome. Ou seja, eu estou falando ler o que o usuário digitou e atribuo na variável nome. Beleza? Ou seja, se eu clicar aqui ó, em run, ele vai aparecer ó, qual o seu nome. E aí eu vou poder digitar, por exemplo, Bruno. E o que ele vai fazer? Nada, porque eu não mandei ele fazer nada, né? Eu só mandei ele atribuir. Mas agora você concorda comigo que aqui o nome estaria atribuído? Ou seja, a variável agora, como eu falei que atribui um valor à variável, Bruno agora estaria atribuído dentro de nome, ou seja, nome estaria armazenando o nome Bruno. Né? Então se eu clicasse novamente aqui embaixo e digitasse escreva a variável nome, agora eu já tenho um valor atribuído à minha variável. Né? Então eu escreveria, olá, qual é o seu nome? Apareceria para me digitar e aí embaixo apareceu o meu nome escrito. Concorda? Vamos lá para a gente testar. Né? Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Bruno. Né? Meu nome é Bruno. Aí ele escreveu Bruno na tela. Vamos deixar isso mais bonitinho, né? Vamos clicar aqui em botar aspas simples, aspas duplas, perdão, abre e fecha. E eu vou escrever olá, Bruno. Né? Para ficar mais bonitinho, para ficar um negócio mais interativo com o usuário, né? Então se eu vim aqui, qual é o seu nome? Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe, independente do que eu escrever, ele vai atribuir ao valor. Então a variável nome, quando eu clicar em Enter aqui agora, ela vai começar a armazenar a variável nome, vai armazenar Felipe, ou seja, ele vai escrever aqui, olá Felipe. Cliquei em Enter. Sintaxe incorreta? O que eu escrevi de errado? Tá. É muito bom isso daí, eu falei que eu não ia cortar, tá? Quando acontece erros assim é porque a gente errou uma coisa. Vocês viram que quando eu cliquei em rodar o algoritmo aqui, ó, Felipe,
ele apareceu para mim, ó, opa, tem um erro aqui, ó, ele mostrou essa linha, ó, conteúdo da linha tal, não, ó, tem algum erro nisso daqui. Se eu clicar em terminar, ele vai aparecer, ó, sintaxe incorreta, quer dizer que eu escrevi alguma coisa errada. E o que que eu esqueci? Eu esqueci do vírgula aqui, pessoal. Lembra que eu falei que depois que eu fecho as minhas aspas duplas, eu tenho que colocar vírgula? Então, se eu colocar a vírgula aqui agora e executar de novo, ele vai dar certinho, né? Felipe. Coloquei Felipe aqui. Olá, Felipe. Beleza, são basicamente esses comandos. Show de bola? Então isso daqui já dá para vocês fazerem muita coisa legal, muita coisa bacana, né? E a próxima coisa que a gente vai aprender agora, que vocês vão usar demais, pessoal, são os operadores aritméticos, né? Os operadores de soma, multiplicação e tudo mais. E basicamente a gente tem alguns e não são normais, não são assim, não é que não são normais, não são igual a gente está acostumado na matemática. Por exemplo, aí, quando a gente vai fazer uma continha, no prézinho a gente coloca um x mesmo, né? De vezes lá. Quando a gente está evoluindo nas contas aí, em matérias de cálculo e tudo mais, a gente usa o ponto como multiplicação, né? E aqui vai ser um pouquinho diferente. E quais são esses? A primeira coisa, né? Deixa eu apagar isso daqui. Quais são os meus operadores aritméticos no caso? O mais, que vai significar soma, né? O meu menos, que vai significar subtração, normal. Agora, se eu quiser fazer uma multiplicação, a multiplicação aqui vai ser o asterisco, tá? Então, se eu quisesse multiplicar A vezes B, seria A asterisco B. Beleza? A minha barra normal, ela vai ser a divisão, né? Divisão normal, ou seja, se eu dividir 5 dividido por 2, ela vai dar 2,5. E eu tenho um operador diferente aqui, que é essa barra inversa aqui, essa barra ao contrário, né? E o que ela faz? Ela também faz a divisão, porém ela só captura, no caso, o meu valor, no caso, inteiro da minha divisão. Ou seja, se eu dividisse, por exemplo, 5 dividido por 2, daria 2,5. A parte inteira de 2,5 é 2, então ele mostraria 2 na tela para mim, tá? É isso que ele faz. Eu tenho aqui, no caso, o meu... Cadê o meu símbolozinho? Deixa eu achar onde que era. Aqui esse teclado meu, ele é um pouquinho diferente. Aí, ó, esse sinalzinho aqui, né, o famoso tiozinho aí, não é o tio, né, o circunflexo aí. Ele significa, no caso, a minha exponenciação, tá? Ou seja, quando eu quero fazer um exponencial, por exemplo, 2 elevado a 2, eu uso esse símbolo aqui. E o outro é o símbolo de módulo, que é a minha porcentagem, símbolo de módulo, tá? O que que é o meu módulo? É o mais conhecido como resto, né? Por exemplo, se eu divido aí, no caso, 5 dividido por 2, vai dar 2, né? Mas vai sobrar 1, porque 2 vezes 2 vai dar 4, então vai sobrar 1 para chegar a 5. Né? Então, o módulo da divisão de 5 dividido por 2 é igual a 1. Ele mostraria 1 na minha tela. Beleza? São basicamente esses operadores aritméticos. E outra coisa importante que eu separei para vocês aqui também é que vocês precisam saber a ordem de precedência desses operadores, tá? Ou seja, se eu quiser fazer uma soma, como é que eu sei, por exemplo, se eu colocar um comando aqui que ele vai fazer uma soma, uma multiplicação, uma divisão? Na matemática a gente não tem isso também, que, por exemplo, multiplicação ela vem antes de soma? Então, toda vez que eu tiver uma conta que tiver uma soma ou multiplicação, primeiro eu vou resolver a multiplicação, depois a divisão, depois a soma, né? Então, assim, aqui da mesma maneira tem a ordem, no caso, de prioridades, né? Aqui no caso da minha matemática. E quais são elas? A mais prioritária possível é o meu parêntese, tá? Ou seja, tudo que tiver entre parênteses, ele vai ser resolvido primeiro. Independente se eu esteja fazendo uma soma dentro dos parênteses, se eu esteja fazendo uma multiplicação, se tiver tá entre parênteses, ali, no caso, ele vai resolver primeiro, tá? E depois vai ser o quê? A minha exponenciação, tá? Depois a minha exponenciação é o segundo da ordem de precedência. O meu terceiro, multiplicação ou divisão, né? Deixa eu até pular uma linha aqui. Multiplicação ou divisão, tá? Presta atenção. Eu não estou anotando aqui, pessoal, porque eu estou conversando de uma maneira bem tranquila, acho que está bem fácil de vocês entenderem, tá? Mas se vocês acham que seja preciso, presta atenção no que eu estou falando, eu estou resumindo para vocês. Anotem o que é cada um desses símbolos, tá? Porque também é importante. E depois da multiplicação e divisão, aí eu vou ter a minha adição ou subtração. Beleza? Ou seja, se eu clicasse para fazer, se eu botasse para fazer uma conta aqui, por exemplo, de 5 mais 2, né? 5 mais 2. Aqui mais 3, por exemplo. Não, dividido por 3. Dividido por 3. Como está dentro de parênteses aqui no caso, a minha prioridade principal aqui no caso não é meu parênteses, então ela primeiro faria 5 mais 2, né, que daria 7, e aí daria 7 dividido por 3. Beleza, né? Então agora se eu tirasse esse parênteses aqui, no caso, né, se eu tirasse isso daqui, aí a minha ordem de prioridade, ó, a multiplicação ou subtração, ela tá lá embaixo, né? Ela é a menos prioritária possível. Ou seja, multiplicação e divisão está antes. Então, primeiro eu faria 2 dividido por 3 e o resultado disso eu somaria com 5 aí. Beleza, pessoal? Na aula de hoje é isso. Obrigado a você que assistiu a videoaula aí até agora. Espero que você tenha
gostado, espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido aí, né? E muito obrigado por estar presente. Se você não deixou o seu like ainda, deixa seus comentários. Se você teve alguma dúvida, deixa aí que eu vou sanar. E até o próximo vídeo, viu, pessoal? Valeu, falou e fui!